Olá, navegadores online. Sejam bem-vindos a mais um Prosa Convexa, ou um sopro torto de esperança. Seja na arte, na ciência, na filosofia, na literatura ou em qualquer aspecto do conhecimento humano, quem realmente fez a diferença foram os que apenas reproduziram o que estava pronto e cristalizado? Foram aqueles que repetiram e reproduziram tudo exatamente da mesma forma? Ou foram aqueles que ousadamente se recusaram a seguir o rebanho? Foram aqueles que enxergaram além? Foram aqueles que enlouquecidamente romperam com o velho e com o tradicional? Quem ficou bem na história? Os homens póstumos ou os conservadores? Foram aqueles que nunca desistiram ou os que tentaram de tudo para que eles tivessem desistido? Me responda. Em silêncio ou aos gritos? Com doçura ou afinco? Com ternura ou aspereza? Alguns homens corajosamente fizeram a diferença. O século XVIII, ou chamado século das luzes, que vamos estabelecer aqui como nosso referencial histórico, é também um momento de ruptura com o pensamento teológico e o longo período de domínio do clero e da nobreza. Pois o social e o humano e o poder do rei era explicado a partir de um ponto de vista religioso. Tudo se justificava a partir deste ponto de vista. E quem discordasse da Igreja Católica sentiria o peso da cruz, a lâmina da espada e o calor da fogueira santa. O pensamento iluminista e liberal no século XVIII eram ideias revolucionárias que combateram a monarquia e o clero. Mas à medida que a república e o Estado laico se estabeleceram e a burguesia tornou-se a nova classe dominante, tanto no aspecto político, econômico, militar e filosófico, essas ideias passaram cada vez mais a ganhar adesão de grupos conservadores. Por isso, podemos concluir que o conservadorismo não é um corpo de ideia coeso, nem muito menos uma doutrina coerente, mas um grupo social que vai defender a ordem estabelecida em qualquer circunstâncias. Conservadores encontram facilmente mais adeptos em grupos sociais que ocupam posições de mando, que possuem algum tipo de privilégio econômico e político, entre pessoas muito religiosas, militares ou pessoas que possuem preconceitos explícitos contra minorias, como negros ou homossexuais, por exemplo. Conservadores se opõem veementemente não só às ideias revolucionárias que tentam transformar a sociedade de forma radical, mas também a qualquer ideia que de alguma forma tenha a pretensão de reparar, corrigir ou anular desigualdades provocadas por heranças históricas, por preconceitos ou por falta de oportunidade. Se antes eles explicavam as desigualdades sociais como se fosse por vontade divina, agora usam palavras, por exemplo, como meritocracia. Sobre esse tema não vou me aprofundar, mas deixarei alguns vídeos na descrição do meu vídeo que eu acredito que dá conta do recado. Quando escuto essa palavra, tenho a impressão de que cada indivíduo vive isolado, como se fossem responsáveis pelos seus êxitos, acertos, fracassos e derrotas, como se cada indivíduo não estivesse inserido em um meio onde as oportunidades são dadas, levando-se em contas uma série de preconceitos e barreiras sociais
que desnivelam as pessoas independentemente da sua competência. Um programa de TV vestiu dois homens de forma idêntica, sendo um negro e o branco, e colocou ambos para vender balas em um semáforo. Adivinhe só quem teve mais êxito no intuito de vender bala. O link do programa eu deixo na descrição do vídeo. Mérito também é algo que pode variar de acordo com o lugar que você ocupa em determinadas circunstâncias. Assim, um vendedor pode ter mérito para o gerente e desmérito para o cliente. Um administrador público pode ter mérito para o empresário e desmérito para a maioria das pessoas. Então, mérito não é um conceito absoluto. Dependendo na posição que você está, uma determinada pessoa pode ter mérito ou desmérito. Eu gostaria mesmo de manter um largo sorriso no rosto e conservar pura e virgem apenas a natureza. Gostaria de instituir a liberdade, a igualdade e a justiça social como nossos valores supremos e intocáveis. Sugiro então acabar com o crime da fome, com a violência contra o menor, com a injúria e a discriminação racial, geográfica e de gênero. Que lugar melhor não teríamos então, se a moral fosse verdadeira, a pregação sincera e nos livrasse do fútil material, nos conduzisse ao espiritual e à paz interior. Não precisaríamos de nenhum pastor, sacerdote ou guia espiritual. Acabaria então toda a religião. Ninguém morreria em nome de Deus. Ninguém. Nossa bandeira seria, por assim dizer, o simples viver, conduzidos apenas pela nobre pretensão de beijar a lua, lamber o sol nos dias de calor intenso. No próximo vídeo, encerro a série sobre conservadorismo, mostrando como um conservador não é conservador. Por ora, encerro esse com um poema de Bertold Brecht. Há homens que lutam um dia. Esses são bons. Há homens que lutam um ano. Esses são melhores. Há homens que lutam alguns anos. Esses são muito bons. Mas aqueles que lutam durante toda a vida, esses são os imprescindíveis.